Olá, boa tarde para você que a partir de agora acompanha, confere conosco o painel regional, né? Você sabe, nós estamos sempre juntos de segunda a sexta-feira, 1h30 da tarde, programa ao vivo, reprise também de segunda a sexta, sempre às 20 horas, 8 da noite. E nos finais de semana a gente tem sempre um encontro aqui no painel regional, no sábado, 3 da tarde, e aos domingos uma outra edição do painel às 17 horas, 5 da tarde. O telefone, você sabe, nos programas ao vivo, claro, está sempre aberto para você entrar em contato conosco, 30 14 52 81, você envia a sua pergunta, o seu comentário, a sua opinião sobre os assuntos, sobre os temas importantes que a gente coloca em discussão, que a gente coloca em debate aqui no programa. Lembrando que também o nosso espaço importante pelas redes sociais está sempre à sua disposição, né? O facebook.com/painel regional TV, facebook.com/painel regional TV. Bom, anunciando já aqui a bancada à minha esquerda, né, que compõe aqui o painel regional nesta quinta-feira, o coordenador do PROCON de São Vicente está conosco, Luiz Carlos Gianelli, ao lado dele o nosso Marco Santana, editor adjunto do jornal da Orla, parceiro aqui também do painel regional, e aqui à minha direita o nosso comentarista, cientista político, o Fernando Chagas, né? Lembrando sempre, na abertura do programa, o destaque para os jornais que fazem o dia a dia aqui da cidade, o dia a dia da região, e que fazem parceria aqui com o painel, né? Jornal da Orla, em formato tabloide, né? Nesta quinta-feira, o parceiro bissemanal aqui do programa, está aí com a manchete: fim do verão deve ter mais raios, né? Olha, o que não tem faltado no verão são os raios, quando chove, né? Porque há uma dificuldade danada para chover aqui em Santos, na Baixada Santista, um calor enorme, uma previsão agora de frente fria para esses dias. Eu peço aqui ao Janelli que receba aqui o Jornal da Orla, repasse lá para o Marco Santana, por favor, tá certo? E o Chagas recebe também aqui, com prazer, essa edição do Jornal da Orla. E a gente destaca também, como sempre, né, o Diário do Litoral, DL, que é um parceiro diário aqui do painel regional, traz a manchete na capa aqui: MP, Ministério Público investiga Museu Pelé, tá certo? A promotoria instaura inquérito para apurar possíveis falhas e superfaturamento num contrato firmado entre a OCIP AMA Brasil e a Prefeitura de Santos. Obras custaram 50 milhões de reais, segundo a manchete aqui do DL. Repasso também aqui ao Janelli, passa aqui o Marco Santana e o Chagas recebendo aqui a edição desta quinta-feira do nosso DL, o Diário do Litoral. Eu já aproveito então para cumprimentar o Luiz Carlos Gianelli, coordenador do PROCON de São Vicente, que participa dessa edição do painel regional. Tudo bem? Prazer recebê-lo. Prazer, Boturão, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz de comparecer aqui ao painel regional, porque é um programa, inclusive, que eu assisto. Opa, obrigado já antecipadamente pela audiência, tá certo? E obrigado pela presença aqui com a gente, né? Marco Santana, tudo bem, Santana? Prazer também tê-lo a bordo. Boa tarde aos amigos, boa tarde a quem nos acompanha ao vivo pela TV São Cecília e boa noite a quem nos acompanha na reprise. Muito bem, verdade sempre bem lembrado pelo Santana. Se você tiver à tarde, boa tarde. Se você tiver de dia, boa tarde. Se tiver à noite, boa noite, tá certo? A nossa reprise habitual de segunda a sexta. Meu caro Fernando Chagas, tudo bem, Chagas? Prazer revê-lo também. Tudo bem, um abraço a todos. Para não dizer boa tarde e boa noite, olá aos telespectadores. É verdade. Muito bem. Lembrando sempre, 30 14 52 81, telefone para você participar conosco, né? facebook.com/painel regional TV. Você envia aí a sua mensagem pelas redes sociais. Estamos sempre em tempo real pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Basta você clicar lá no ícone painel regional, confere o programa online, né? E o painel regional, depois de encerrado, vai para o YouTube. Você rever, conferir alguns trechos, os trechos que jogar mais interessantes, ou o programa por inteiro. E quem acompanha você e tudo aquilo que é programado aqui pela nossa equipe, né, sempre atenta a nossa Ione Furukawa. Tudo bem, Ione? Olá, boa tarde, Boturão, boa tarde, convidados, Santana, Luiz Carlos, Chagas, e a você aí de casa que está nos assistindo. Além do Facebook hoje, que eu acompanho a sua interação com dúvidas, críticas, sugestões e perguntas aqui pra gente, a nossa produção também te espera através do telefone, e nós temos uma matéria hoje. Nós entrevistamos o vereador de Santos, né, o Antônio Carlos Banha, Joaquim Banha, do PMDB, que fala sobre a sua representação ao Ministério Público, sobre essa lei, né, que saiu no Diário do Litoral, essa representação, sobre a empresa que administra o Museu Pelé, o superfaturamento, como está funcionando isso. O vereador de Santos, Antônio Carlos Banha Joaquim, vai explicar melhor para a gente. Possibilidade de algumas falhas, né, na obra do Museu Pelé e possibilidade também
de um superfaturamento num contrato aí. Depois a gente vai ver essa matéria e comentar aqui com o pessoal aqui do painel regional, os companheiros de bancada, tá certo? Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre o PROCON, né? Sobre os direitos do consumidor, sempre muito importante, né? Estamos vivendo aí final de férias, pessoal voltando às aulas, né? E normalmente os preços dos materiais escolares viram vilões da história, não é por aí, Janete? Sim, a demanda, aumentando a demanda, a procura pelo produto, o produto naturalmente vai aumentar. O que o PROCON tem que ficar atento é se esse aumento não é extremamente desproporcional a ponto de lesar o consumidor. Então essa é a tarefa do PROCON, está sempre atenta, sempre fiscalizando e, acima de tudo, orientando a população, fornecendo a maior quantidade possível de orientação para que a população esteja segura e possa exercer o seu direito de consumo de uma maneira muito regular. No caso de uma disparidade muito grande entre os materiais escolares, o PROCON, ele adverte ou já aplica auto de inflação, já aplica a multa? Só lembrando, né, algumas matérias aí que foram publicadas nos jornais aqui da cidade, da região, né, falam muito sobre essa questão levantada pelo Chagas, né? Às vezes de um lugar para o outro você tem diferenças assim exorbitantes. Mais de 100%. Mais de 100%. O SIDOC de Santos chegou a verificar no mesmo produto, no mesmo artigo, uma diferença de 155%, quer dizer, mais do que o dobro, né? Com relação à diferença de preço entre um produto em determinado local e outro, o PROCON não pode aplicar uma infração, uma penalização em virtude disso, porque o livre comércio ele permite, e a disputa econômica permite que o fornecedor ele coloque o preço que ele achar o mais conveniente. O PROCON ele sempre está orientando e possibilitando a população dessas pesquisas mesmo, a fim da população ela procurar o fornecedor mais seguro e poder fazer a sua compra de uma maneira bem correta. Agora, se o PROCON perceber que a legislação consumerista está sendo ofendida em virtude de uma atividade irregular por parte do fornecedor, o PROCON deve agir. Acho que outro aspecto importante que a gente tem que ressaltar também é a venda casada, travestida de promoção. Que às vezes o mau comerciante, ele quer forçar que um consumidor adquira um produto condicionado à aquisição de outro. Na verdade, e fala que aquilo é tudo uma promoção que vai ter um desconto ali, quando na verdade não tem desconto nenhum. É a tal da venda casada. Acho que o consumidor tem que ficar atento a isso aí e denunciar esse tipo de prática. Como é que se efetua esse tipo de situação aí? Não. O cara inventa essas coisas de promoção, disso, daquilo, o cara só tem o preço que ele gostou naquele determinado produto, se levar um outro conjuntamente. É mais ou menos assim? A venda casada é uma prática abusiva e tem que ser comunicada aos órgãos de defesa do consumidor para que haja devida fiscalização e os órgãos de defesa do consumidor têm a obrigação, nesse caso concreto, de se aplicar a multa. O consumidor ele tem que ter a liberdade de comprar o produto que ele quer sem a necessidade de ficar condicionado a qualquer outra atividade. Então, uma vez que o consumidor for cerceado esse direito, deve ser comunicar aos órgãos de defesa do consumidor e os órgãos de defesa do consumidor, sim, nesse caso concreto, sim, aplicar uma auto de infração a fim de coibir essa atividade ilegal e ilícita. Não é a questão da venda casada, eu iria mais adiante. As distribuidoras de bebidas e cervejas normalmente vendem a cerveja e a bebida de uma determinada marca. Aí o consumidor final vai no restaurante, no bar, na lanchonete e pede um refrigerante, só tem de uma marca, exclusividade. Isso é permitido por lei? Vamos chamar um monopólio? Não é permitido também porque há um cerceamento ao consumidor. Tudo aquilo que cerceia o consumidor de exercer de uma maneira integral os seus direitos é uma ilegalidade e essa ilegalidade deve ser devidamente coibida por parte dos órgãos de defesa do consumidor. Um shopping não pode determinar que somente determinado tipo de refrigerante seja vendido ali, sob pena do PROCON e os demais órgãos de defesa do consumidor intervir com relação a essa prática. O consumidor, acima de tudo, a gente vive num comércio livre, tem que ter essa liberdade. A partir do momento que é cerceada essa liberdade do consumidor, os órgãos de defesa do consumidor devem agir sim. Em outros termos, se eu chegar e pedir um refrigerante de uma marca, não tiver essa marca, só tem da outra marca, isso é legal? Só tem um refrigerante, eu quero refrigerante A, não tem refrigerante A. Eu tomar um Guaraná Antártica. Isso. Aí só tem o da concorrente. O da concorrente. Acho que a Brahma não tem mais, porque as duas estão juntas, né? As duas estão juntas, Alberto. Isso aí é abusividade ou não é? A gente tem que analisar essa circunstância numa análise completa.
Se fica caracterizado que determinado estabelecimento faz isso de uma maneira rotineira, constante, permanente, realmente é uma prática abusiva ao consumidor. Agora, se foi um fato ali que ocorreu naquele momento, porque acabou naquele momento exclusivo ali, aí a gente tem que ser avaliado de uma maneira diferente. Mas se é algo que é permanente, assim, há uma limitação. A partir do momento que há essa limitação para o consumidor ele deve se exercer o seu direito, porque não pode. O consumidor tem que ter toda a liberdade possível para exercer os seus direitos, para consumir da maneira mais concreta e completa possível. Agora, com relação, eu falei do começo do ano, né? Estamos chegando no final de janeiro. Rápido, já voou janeiro, já acabou, pode virar o calendário lá no sábado, entramos em fevereiro, domingo, e começaram as aulas já, a rede estadual, a rede municipal, redes particulares, né? E tem a questão também, nas redes particulares, evidentemente, tem a questão das mensalidades, né, também, né? E matrículas, né? E algumas escolas carregam um pouquinho, né? Na virada do ano para o outro, né? Na questão da matrícula, né? Como é que isso funciona? Tem muita reclamação no PROCON com relação a isso? Ou, no que diz respeito à área escolar, é mais em cima dos materiais mesmo? Não, com relação, pelo menos no PROCON de São Vicente, o número de reclamação com relação a problemas de natureza escolar realmente é bem pequeno. É pequeno? É muito pequeno. Com relação a material, aparece alguma outra reclamação, mas com relação à matrícula, problema de natureza escolar é pequeno. Não posso precisar com relação a esse dado se é pequeno porque os consumidores não estão reclamando ou se os colégios em São Vicente estão atendendo à legislação consumerista. Mas que é pequeno, é pequeno. Hoje essa relação entre escola, aluno e a rede vendedora de material está diminuindo, porque as escolas estão oferecendo os materiais da própria escola. Mas muitas escolas indicam uma papelaria, uma livraria para comprar aqueles livros. Isso também é permitido? Não, isso não é permitido. A escola ela não pode, de certa maneira, é uma venda casada. Ela está vendendo o produto que ela vende ali é a prestação de serviço escolar. A partir do momento que ela exige que o material escolar seja comprado em determinada livraria, ela está limitando a possibilidade de compra do cliente. E isso é uma ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, é uma prática abusiva e deve sim ser regulamentado e fiscalizado pelos órgãos de defesa do consumidor. E com relação ao uniforme escolar, da escola particular, ela pode condicionar uma loja específica a exclusividade da confecção e venda do Não pode. Segue montar uma lojinha dentro da escola? Não, segue o mesmo sentido aplicado na pergunta anterior. A partir do momento que o consumidor está limitando, o fornecedor está limitando ao consumidor a possibilidade de procurar o melhor preço por aquele produto, ele está cerceando o direito do consumidor. E uma vez cerceado esse direito do consumidor, ele está praticando uma prática abusiva. Em síntese, o consumidor tem o direito à escolha, Sim. liberdade de escolha. Ele não pode ter o seu direito, pode ter até o direito restringido, mas não oferecer apenas uma marca. Ou não cabe nenhuma restrição. Não, o consumidor, o direito do consumidor, ele não pode ser cerceado. O direito do consumidor tem que ser, acima de tudo, respeitado. A partir do momento que há um cerceamento desse direito do consumidor, há uma prática abusiva nesse ato. Agora, e aquelas escolas, colégios, enfim, que seguem uma determinada linha de ensino? Me falta agora o termo, metodologia. Né? É a metodologia. Pode ser esse termo, uma certa metodologia, e que ou o ensino embasado em determinada linha, determinada filosofia, enfim, né? E tem aqueles livros pré-determinados, enfim, todos de uma linhagem só, para todos os cursos. Como é que funciona isso? Ou métodos, são os métodos, né, que você fala, metodologia. Com relação a método... Metodologia A, metodologia B, metodologia C, você pode comprar tudo e eles exigem que você faça a compra toda, né? Enfim, ou na própria loja ou indicam, enfim, indicar você já disse que não pode, né? Sim. Mas a metodologia, os livros têm que ser sempre... Aquele tipo de livro só é vendido para atender aquela metodologia da escola em um determinado local. Na hora que a gente discute metodologia, é algo um pouco mais complexo, porque cada colégio, muitas vezes, aplica uma metodologia de ensino e que, se ele for sair um pouco daquela metodologia de ensino, vai prejudicar, acima de tudo, a criança. Aí a gente tem que analisar dois direitos importantes, o direito dele de consumir e o direito da criança de ter o melhor ensino possível. E aí, se avaliar no caso concreto,
qual dos direitos, nesse caso concreto, deve ser sopesado em face do outro. Se ficar caracterizado que havia possibilidade de se aplicar aquela metodologia, ainda que utilizasse um outro material, tem que ser permitido ao consumidor, sim, a possibilidade de comprar esse outro material. Agora, se a metodologia de ensino poderia ficar, de certa maneira, afetar isso, o crescimento e o desenvolvimento da criança, tem que diminuir o número de restrição ao consumidor e tentar se adequar à relação de consumo, à capacidade e à educação intelectual da própria criança ou do adolescente. Ou seja, se não for possível a família, seja por qual motivo for, adquirir esse tipo de material, o colégio tem sim, adequar de outra forma. Material e metodologia de ensino são duas coisas completamente diferentes. Tem que utilizar determinado tipo de apostila. E a criança não tem condições não quer comprar aquela apostila daquele colégio, mas a criança, ou a família da criança, ela tem o direito de tirar xerox, ela não é obrigada a comprar, ela pode utilizar de um outro artifício. Isso é material. Agora, a metodologia da escola... Você tem que seguir aquilo que a escola... Aí é algo um pouco mais complexo, porque você não pode ter uma metodologia diferente para determinada criança em face de todas as demais. Agora, material de escola realmente tem que ser proporcionado ao consumidor uma possibilidade. Se ele não quiser comprar aquele material, mas quiser tirar cópia ou escanear o material, a criança tem que ter direito a isso. Agora, a metodologia especificamente, porque afeta outras circunstâncias. E num exemplo que ocorre muito, mas vou pegar um exemplo apenas. O aluno celebra um contrato com a escola durante 2 anos. Ele interrompe durante o 1º ano. Ele assinou um contrato e a escola exige o pagamento desses 2 anos. Isso é legal? Não, não é legal. O aluno vai pagar, toma apenas aquilo que ele efetivamente utilizar da escola. Pode até ser aplicado a incidência de uma determinada multa, desde que não seja algo extremamente desproporcional a ponto de ser uma cobrança pelas mensalidades que deixaram de ser exercida, mas não pode. O aluno se exerceu até a metade do curso, ele só paga até a metade do curso. Ele não pode pagar integralmente por causa disso, porque é uma obrigação para ele que não deve ser cumprida, não deve ser exigida. Mas não houve uma rescisão contratual? Dessa rescisão contratual, ele assinou um contrato, ele tinha noção de 2 anos, não estou aqui defendendo, apenas para esclarecer o telespectador. Ele assinou um contrato por 2 anos, por qualquer motivo, mudou de cidade. Só completou 1 ano, ele é obrigado a pagar esse 1 ano a mais. Isso é desproporcional, mas caberia a multa por rompimento do contrato? O instrumento para garantir às partes a rescisão do contrato é a multa. Esse é o instrumento jurídico previsto. A obrigação de cumprir o curso todo, até o Código de Defesa do Consumidor, pelo contrário, ele é muito taxativo no seguinte, de não exigir essa obrigatoriedade. O instrumento adequado é a multa. Descumprir o contrato, qualquer das partes, deve ser aplicada uma multa ali como uma forma de penalização. Agora, com relação à inadimplência, os pais, logicamente, querem melhor para o futuro dos filhos e, logicamente, investem na educação na medida das suas possibilidades. Só que, ainda mais agora que estamos entrando numa crise econômica acentuada e a tendência é que isso aconteça com mais frequência, muitos pais que se planejaram para poder viabilizar o estudo do filho numa escola particular, no meio do caminho, muitos pais não vão conseguir honrar esse compromisso. Aí, no caso da inadimplência, o que acontece? Quais são as decisões judiciais que vêm sendo dadas? Porque ao mesmo tempo que a gente tem o pai que não consegue pagar, tem o proprietário da escola, o mantenedor do curso, que tem que viabilizar financeiramente o negócio, porque tem custos, tem que pagar para o professor, tem conta de luz, de água e assim por diante, para viabilizar o seu negócio também. Como é que fica a situação no caso da inadimplência? Nesse caso, há um sopesamento de valores jurídicos. E aí deve ser aplicado aquele valor jurídico que é o mais importante àquela situação. E no caso concreto, a criança recebeu o ensino. Se isso foi interrompido no meio do ano escolar, a criança tem o direito de terminar o ano escolar,
no colégio, ainda que seja inadimplente, e aí a escola vai adotar todo o instrumento jurídico para estar cobrando da criança, ao final da família da criança, ao final do curso escolar, aquele período que ela teve que arcar com aquelas despesas. Mas a criança ela não pode, de forma nenhuma, ser cerceada no direito mais íntimo que ela tem, é de ter conhecimento. Isso é um direito social, a escola é uma atividade pública que é concedida a entes privados para poder estar gerenciando isso, porque o Estado não tem condições a isso de qualidade para toda a população, e a criança, em virtude disso, ela não pode ter cerceado esse direito seu. Se durante o período ficou caracterizado que o pai não tem condições de manter aquela criança no colégio, o colégio não pode cercear, cortar, impedir que ela termine o curso. Ela tem que terminar o curso e depois ele vai adotar os instrumentos jurídicos adequados para cobrar o pai aquele período em que a criança ficou estudando. Mas a criança ela não pode deixar de forma alguma de exercer e de aprender, porque isso é algo previsto na própria Constituição. Durante aquele ano. Durante aquele ano. Durante aquele ano. Minha dúvida era esse. Sim, durante aquele ano. A escola não é obrigada a fazer a matrícula para o ano seguinte? Não, a matrícula para o ano seguinte não. Durante aquele período que a criança estava estudando, que ela não pode ser cerceada. Estamos em 2015. Chegamos em janeiro, começaram as aulas, fevereiro, em março, como disse o Santana aí, exemplificando, o pai, a família, enfim, tem um problema, tem dificuldade, não consegue o pai ficou desempregado. É um problema. Outra coisa importante, viu, Turão? Então, nesse ano, né, Santana, só para a gente explicar direitinho, em 2015, a criança, o adolescente, seja lá o que for, vai poder cursar normalmente, a família vai negociando com a escola, isso. Sim. Acho que outra coisa importante de ressaltar é que a criança, o estudante, não pode ser constrangido por conta da inadimplência, né? Às vezes a gente até ouve muitas histórias de que piadinha, uma cobrança, né, indireta. Acho que em nenhum momento a criança pode ser constrangida no ambiente escolar. Isso é fato, né? Sem dúvida. Não pode. Claro, não pode. Em virtude de qualquer tipo de relação comercial, a pessoa não pode ser constrangida pelo fato de não conseguir pagar. Nós vivemos no Estado de Direito e se a pessoa não consegue pagar, não consegue adimplir, tem os instrumentos jurídicos para ser adotado. Agora, o tratamento injurioso, isso não pode ocorrer de forma alguma. Muito bem, então em cima do intervalo aqui, fechando o primeiro bloco, daqui a pouquinho a Ione vem com algumas participações importantes dos telespectadores e a gente sempre repassando uma mensagem importante aqui da Prefeitura de Santos, já que as secretarias de assistência social aqui da cidade e também de São Vicente estão iniciando esta semana uma ação conjunta de combate ao trabalho infantil. A decisão foi tomada numa reunião que contou com a presença do promotor da Vara da Infância e da Juventude aqui de Santos, Carlos Alberto Carmelo Júnior, e também do coordenador da Procuradoria Regional do Ministério Público do Trabalho da 2ª Região, Rodrigo Pedroso. Pesquisa que foi concluída ainda neste mês de janeiro, mostra que das 223 crianças e adolescentes que ganham dinheiro nas ruas de Santos, grande parte, 87, né, na verdade, moram em São Vicente. De quem trabalha no Gonzaga, todos vêm do município vizinho, ou seja, da cidade de São Vicente. Né? O levantamento foi feito pela equipe técnica da Secretaria de Assistência Social aqui da cidade de Santos. Um break, voltamos já. Muito bem, voltamos, né? Este é o segundo bloco do nosso painel regional e com prazer conversando com o coordenador do PROCON aqui da cidade de São Vicente, Luiz Carlos Gianelli, ao lado do nosso Marco Santana, editor adjunto do Jornal da Orla, e aqui o nosso Fernando Chagas, cientista político, e a Ione Furukawa, atenta aí às suas participações, a tudo que é produzido aqui pela equipe e perguntas aqui ao nosso coordenador do PROCON. Tem muita gente aí questionando aqui o PROCON de São Vicente, não? A Maria do Gonzaga, ela pergunta, quando a escola, na lista de material, pede materiais de escritório e de limpeza, é correto? Não é correto. Não é correto. Material de uso comum, isso é responsabilidade da escola. A escola tem um lucro, porque é um negócio da escola, e quem é responsável por essa administração, papel higiênico, sabonete, material de administração, é a escola. A escola não pode, de forma alguma, cobrar isso do consumidor, até porque esse valor já está embutido na mensalidade. Perfeito. Mais alguém aí questionando o Gianelli, não? O Celso do Macuco. O que podemos fazer em relação à matrícula semestral? Não há necessidade. Como resolver esse assunto? Matrícula semestral, normalmente faculdades, né? Uma matrícula semestral, ela
deve ser cobrada no montante da mensalidade, como se fosse uma mensalidade. E essa matrícula semestral no montante da mensalidade não há qualquer tipo de impedimento. O que não pode ter é uma cobrança em cima disso. Perfeito. Bom, a gente tem aí a equipe circulando aí sempre pelas ruas da cidade, atenta aí aos principais acontecimentos. A gente tem uma matéria agora para veicular na sequência, é isso, Ione? Exatamente. O nosso repórter cidadão, Cristiano Silva, ele foi às ruas saber o que a população está achando sobre o Museu Pelé. Se está bom, se está ruim, o valor do ingresso. E a nossa equipe, né, de reportagem foi às ruas saber o que a população está encontrando aí. Ione, estamos aqui no Valongo, aqui no centro de Santos, agora para apurar uma denúncia. Afinal de contas, segundo matéria vinculada ao jornal Diário do Litoral, Ministério Público investiga Museu Pelé. Promotoria instaura inquérito para apurar possíveis falhas e superfaturamento em contrato firmado. Ou seja, uma obra de mais de 50 milhões já apresenta falhas nas estruturas. Nós estamos aqui com o vereador Antônio Carlos Banha Joaquim, que vai dar em detalhes referente a essa instauração desse inquérito junto ao Ministério Público. Vereador, conta pra gente em detalhes o que está acontecendo aqui no Museu Pelé. Olha, é uma obra de significada relevância ao município de Santos, por se tratar do atleta do século, por se tratar do ícone do futebol mundial. Acho que todos os países do mundo queriam ter um Museu Pelé na sua cidade. Mas nós temos que acompanhar e temos que ter essa fiscalização com relação ao que foi gasto nesta obra. Foram mais de 50 milhões. A gente ia ver a obra com infiltrações, a gente ia ver uma obra com uma série de manchas, umidade e enfim... E cobrando o que é o nosso mistério, a prestação de conta dessa OCIP, essa AMA Brasil, que fez a obra, que administra a parte do museu e que alega ter prejuízos ao longo do ano, devido o preço da bilheteria é aquém, e nós achamos que esse preço é muito exorbitante. Então, nós queremos aqui, acionamos o Ministério Público, para que nos informe todo o material descritivo gasto na obra, o dinheiro que veio do governo federal, do governo do estado, e se por acaso do governo municipal, fora as doações, para que confrontemos aí todo o custo dessa obra, porque não é possível uma obra com essa magnitude, com essa visibilidade no mundo e com esse custo estar nas condições que se encontra e de uma maneira de gerenciamento muito mal administrado, tendo em vista que é deficitária a manutenção, no quesito administração, manutenção e custeio do dia a dia do Museu Pelé. Então, nos preocupa, nos causa comedimento no momento, não fazer nenhum juízo de valor, mas nós temos sim que pegar todas as informações cabíveis e necessárias do que se investiu realmente dentro dessa obra, se há superfaturamento, se não há, se há esse dinheiro é dinheiro do erário, e se é dinheiro do erário, nós estamos aqui para fiscalizar. Boturão, agora quem falou foi o xerife do consumidor aqui de Santos, hein? Antônio Carlos Banha Joaquim, do PMDB Santista. Imagens, Marcos Guerreiro, eu, repórter cidadão, aqui em frente ao Museu Pelé, para o painel regional. É com você, Boturão. Ione, estamos agora aqui na Praça Mauá, ainda com o assunto do Museu Pelé. Estamos com o Horácio, que é despachante aduaneiro, que é munícipe aqui da cidade. E eu pergunto para o Horácio, já visitou o Museu Pelé? Não, ainda não fui. Quais os motivos? A falta de tempo, mas até gostaria de visitar, porque acho que é importante esses atrativos na cidade. E o preço de R$18? O senhor acha que é viável, que é caro? R$18? Eu nem sabia do preço. Assim, para o turista talvez seja um preço até razoável, mas para quem está aqui em Santos, acho que fica meio caro, R$18. Ione, continuamos aqui na Praça Mauá, agora com o seu Generoso. E eu gostaria de perguntar para o seu Generoso, já visitou o Museu Pelé? Não, eu tinha vontade, mas segundo o que eu estou sabendo agora, eu vinha para ir lá dar uma olhada, visitar, saber como é que é. Mas está dizendo que é R$18 a entrada, eu só tenho R$1 no bolso. O senhor achou que fosse o quê? De graça? Eu pensei que fosse de graça, pensei que a gente tivesse acesso livre, né? Que é ao público, um negócio que atrai as pessoas para visitar, conhecer, né? Principalmente o Pelé, mas R$18 é um absurdo.
Boturão, eu acho que está faltando um pouquinho de generosidade aí com o cidadão santista, hein? Continuamos aqui na Praça Mauá, agora com o seu Luiz e com o seu neto Yuri, e que também está achando o preço do ingresso lá do Museu Pelé muito salgado. O senhor acha que R$18 é inviável? Eu acho que sim. Eu acho que poderia ser perfeitamente... Se você baixar esses 18, digamos assim, por 5, se você hoje tem 30 visitantes, você vai ter 100. No final, a receita vai ser muito maior. Continuamos aqui na Praça Mauá, agora com a Márcia. E eu gostaria de perguntar para a Márcia, você já conheceu o Museu Pelé? Não tive oportunidade ainda. O que você acha do preço de R$18 para visitação por pessoa? Eu acredito que poderia ser menor o valor, né? Até para as famílias, né, que têm filhos, para poder estar visitando e prestigiando também, né? Aqui na nossa cidade, né, o Rei Pelé. Então agora a palavra é de uma mulher, hein? Imagens, Marcos Guerreiro, eu, repórter cidadão aqui da Praça Mauá para o painel regional. É com você, Boturão. Muito bem, valeu, Cristiano, o repórter cidadão pelas ruas do Centro Histórico de Santos, conversando com a população a respeito desse... Aliás, já debatemos aqui isso algumas vezes, até com o secretário de Turismo aqui, Luiz Guimarães, enfim, sobre essa questão do preço, né? Chegamos à conclusão, com outras pessoas que participavam aqui do programa também. Realmente eu acho que R$18 está um pouquinho fora, um pouquinho salgado para as pessoas, de maneira geral, aqui da cidade, frequentarem o Museu Pelé. Não sei como é que vai aí a visitação ao Museu Pelé, o pessoal que vem dos navios, que chega aqui ao Porto de Santos, que fica circulando pela cidade, o pessoal que vem de fora, né, que desce a serra todo final de semana, os veranistas aqui de Santos, São Vicente, Guarujá, enfim. Como é que está a visitação no Museu Pelé? Confesso que não tenho esses dados, mas... Pelo que a gente conversa com as pessoas, de maneira geral, R$18 está todo mundo achando, pelo menos 90% das pessoas que passam aqui pelo programa, a gente percebeu aí, né? Achando que realmente o preço está um pouquinho salgado. Agora, deixar o preço de lado, né? E o cerne da questão, né? O centro da matéria do nosso repórter cidadão foi essa questão do Ministério Público estar aí abrindo um inquérito para investigar se houve superfaturamento ou não, se houve... algum equívoco nas obras, enfim, e você ouviu aí a participação do vereador Banha, o Banha do PMDB, que normalmente participa conosco aqui no painel regional, levantando aí toda essa situação, né? E agora vem, o AMA Brasil terá que se posicionar, a Prefeitura também, não é, Chagas, a respeito de tudo isso que envolveu a obra do Museu Pelé, que parece, segundo o Banha colocou aí, aproximadamente 50 milhões de reais teria chegado aí o investimento, o custo, enfim. Isso, basicamente a Prefeitura, dentro do inquérito civil, deverá se manifestar. Parabéns ao Banha pela sua função, é função primordial de um vereador fiscalizar e fazer a denúncia quando vê alguma eventual irregularidade. Como é papel também do Ministério Público correto, abrir um inquérito civil e, na medida que encontrar alguma irregularidade, alguma ilegalidade, oferecer a denúncia. Porém, esses processos, eu trabalho no Departamento de Orçamento da Prefeitura, esses processos passam pelo Departamento de Orçamento da Prefeitura. E, no caso, esses valores estão compatíveis com as medições, essas medições são feitas em loco pelas secretarias competentes e esses processos depois são levados ao Departamento de Orçamento e também de contabilidade e verificado se todos aqueles valores estão compatíveis com a realização da obra. E formalmente ficou demonstrado que realmente os valores da obra eram esses. Por que esse valor tão alto de 50 milhões? Não é um serviço de reparação apenas, é de restauro. E que tem que preservar aquele patrimônio que é histórico. Então, uma diferença muito grande no valor de mercado de uma simples conservação, manutenção ou reparação para um valor de restauro. Por ser um valor de restauro, esse valor é alto. É lógico que isso será melhor explicitado dentro desse inquérito civil. O Ministério Público, naturalmente, encaminhará, oficiará a Prefeitura nos setores competentes deverá se manifestar e provar por meio da medição que foi feita no local e por meio da constatação se os valores estão no preço de mercado pelas demais seções e verificar se houve realmente alguma irregularidade. No que tange aos valores que passaram pelos nossos departamentos de finanças, não verificamos nenhuma irregularidade. Mas o vereador Banha, no seu papel de fiscalizador, que é o papel de vereador, e o Ministério Público de Investigação, estão corretos em levantar a questão. Muito bem. Santana, alguma coisa a colocar também? Olha, o vereador observou muito bem que foi uma obra agora há muito tempo pela cidade de Santos, não só por Santos, por toda a região, porque toda a região ganha com esse equipamento turístico. Foi um
museu cobiçado por várias outras cidades do mundo, nos Estados Unidos, no Japão, mesmo na Europa foi cobiçado essa... Alemanha. Na Alemanha. O Pelé teve muitas propostas, sem dúvida nenhuma. E tivemos a felicidade de que o sonho do Rei Pelé se realizasse em Santos. Agora, o que me chamou a atenção, além do custo em si do empreendimento, que essa suspeita de má execução da obra, porque significa o quê? Se for, que é uma suspeita que deve ser apurada a fundo, porque se for concretizada, significa o quê? Se for mal executada, outros custos virão por aí. E quem vai arcar com esses custos? O contribuinte santista, né? Aí com o contrato, então, se houve alguma obra que foi feita com, vamos dizer, não a contento, aí sim, cabe até uma multa em cima da empresa que executou os serviços. Então, isso é previsto no tema que precisa ser realmente ser investigado. Tem um contrato administrativo, esse contrato administrativo para a execução da obra. Se houver alguma obra, algum restauro que não foi feito de acordo com as necessidades, cabe a multa em cima da empresa que executou os serviços. Na verdade, a obra fugiu, a obra de restauro lá do Casarão do Valongo, onde está instalado o Museu Pelé, essa obra fugiu dos prazos algumas vezes, né? Fugiu. Os prazos foi estourado várias vezes e corria até o risco da gente não ter o Museu Pelé inaugurado antes da Copa do Mundo, né? Porque a obra de restauro sempre tem surpresas. Quando é vamos dizer, uma obra que é executada num patrimônio público, normalmente na execução da obra nós temos surpresas. Isso normalmente atrasa a execução das obras. Isso aqui é normal em patrimônio histórico. Muito bem, vamos aguardar então a sequência, né? Através do Ministério Público e do Banha, o vereador do PMDB, acompanhando aí de perto toda essa situação que envolve lá o restauro do Casarão do Valongo e, claro, as obras onde está instalado hoje o Museu Pelé. Nessa parte toda, eu só realmente deixo claro a minha opinião pessoal, né? Eu acho que o Museu Pelé teve um certo impacto na inauguração, mas não sei, está faltando um pouco mais de tempero ali para o... Não sei, o pessoal comenta-se pouco sobre o Museu Pelé aqui nessa... Não sei realmente se não precisaria se rever essa questão do preço. Eu acho que R$18 talvez esteja realmente um pouquinho salgado. Você me observou, para quem visita, é caro. Se tivesse uma grande surpresa no acervo do museu, traduzisse a grandiosidade do Rei Pelé, sairia barato R$18, né? Então é questão de você adequar a oferta com relação ao preço do ingresso, né? Porque, por exemplo, você não vê ninguém reclamar do preço do Museu do Louvre, ou do bondinho do Corcovado, e assim por diante, né? Então, quer dizer, o consumidor, o turista, tem que ficar satisfeito com o que está sendo cobrado dele. Repito que... confesso aqui que não tem os números, né, da bilheteria do Museu Pelé. Já foi ao Museu Pelé, Luiz Carlos Janela? Não foi. Não foi, né? Não foi. É mais um aqui que diz que ainda não foi. Realmente eu não sei o que acontece, se é realmente a questão do preço, porque o Pelé é uma figura mundial, né? Como disse o Banha na reportagem, qualquer cidade do mundo gostaria de ter... O atleta do século, O atleta do século gostaria de ter o Museu Pelé. Ele optou por Santos, acho que a decisão foi correta, né? Mas... está faltando alguma coisa aí. Só para encerrar essa questão, eu conversei com um amigo que ele visitou o Museu Pelé e antes ele tinha visto aquela exposição com o acervo do Rei Pelé no MASP. Eu vi também que bateu o recorde de visitantes no MASP. Foi uma das maiores visitações que o MASP já teve em toda a sua história. Só perdeu para o acervo do Rodin. Ele ficou frustrado, porque ele falou assim, mas cadê todo o material que eu vi no MASP, não era do Pelé? Onde é que foi parar? Então eu acho que cabe à curadoria do Museu Pelé rever o acervo, aí, o que oferece ao público. Muito bem, antes de a gente fechar o bloco, Ione Furukawa, atenta aí com os nossos telespectadores. Mais alguma pergunta aqui ao nosso Luiz Carlos Gianelli, não? Tem sim, sobre material escolar, inclusive. Olha aí. O Gustavo Maciel de Praia Grande, ele pergunta, quando os pais não têm condições para comprar toda a lista de material escolar para entregar à instituição de ensino, quais as providências que a escola, junto aos pais, devem tomar? Muitas vezes as listas são abusivas. Aí são dois tópicos. Se a gente for analisar se a criança está no colégio público, o Estado ele tem que arcar com esse material escolar a fim de que a criança possa estudar. Agora, se o colégio for no colégio privado e for no início do ano letivo, a família tem que se adequar, muitas das vezes, às exigências do colégio.
porque ali funciona-se uma empresa também, e se for no começo do ano, a criança ela tem a opção de, muitas das vezes, ir para um outro colégio. Fica difícil também a criança procurar determinado segmento de ensino e ela vê que ela não está apta financeiramente a exercer naquele colégio. Aí, nesse caso concreto, ela tem que procurar um outro colégio. Se isso acontece no meio do ano letivo, o colégio ele tem que prestar toda a estrutura, inclusive fornecer material e, ao final, sim, cobrar dos pais. Mas se é no começo do ano, se não iniciou as aulas ainda, tem que haver um bom senso de ambas as partes. Muito bem, a gente aproveita para fazer o break, né, um rápido intervalo. Na volta tem mais uma matéria e aí diz respeito ao consumidor também, né, envolve o eterno problema do consumidor com relação aos bancos, né, que abusam do direito, né, de todo o poder que tem em cima dos seus correntistas. Os correntistas pensam que não tem o poder real que tem, né? Vamos para o intervalo e a gente volta em instantes. Eles proíbem a pessoa de pagar a conta. É isso, não é? A questão do 13º adiantado? Acho que não. Semana passada... O Bradesco é o financiador de campanha. Muito aqui, bem, a gente volta aqui. Este é o terceiro bloco desta edição do Painel Regional. Com muito prazer conversando com o coordenador do PROCON de São Vicente, aqui conosco Luiz Carlos Gianelli, ao lado do nosso Marcos Santana, editor adjunto do jornal da Orla, e aqui o Fernando Chagas, né, nosso cientista político, e a Ione Furukawa. Atenta aí à nossa produção do nossa equipe aqui do painel, que tem como matéria importante envolvendo aí o sistema financeiro, bancos. É isso, Ione? Exatamente. Chegou para a gente aqui mais uma matéria que está indignando a população nos últimos dias. O vereador de Santos Banha também conversou com a gente sobre esse caso em que a população, em relação a um banco, né, e o pagamento de contas que não está sendo efetivo. 2015 está aí e os problemas continuam. Agora o problema é contra o consumidor aqui da cidade de Santos. Eu estou com o xerife do consumidor santista, o vereador Antônio Carlos Banha Joaquim, do PMDB aqui da cidade. E eu gostaria de perguntar ao vereador quais os motivos que motivaram a representação contra o banco aqui da cidade, o Banco Bradesco. É um flagrante desrespeito ao consumidor bancário, onde este banco fazia triagem na porta do caixa, pedindo informação a esse cliente, a esse consumidor, se era cliente ou não do banco para pagamento de conta ou encaminhamento. Então se tornou ali um constrangimento com relação ao direito de ir e vir do cidadão dentro de uma agência bancária. A agência bancária é um serviço público que é cadastrado, que funciona sobre a égide da FEBRABAN e, ao mesmo tempo, sobre o Código Consumidor Bancário. Então, há várias discrepâncias, várias reclamações. Inclusive, nós notificamos o PROCON, o SIDOC, através do Quaresma, onde autuou a agência do Bradesco numa multa pesada para que não fizesse esse tipo de constrangimento. Nós, não satisfeitos, abrimos aí uma representação junto ao Ministério Público de Defesa do Consumidor para que se apuram as responsabilidades, os constrangimentos e que se atue essa agência, porque não é dessa forma que você atende ao consumidor. O cidadão tem o direito de utilizar o caixa, tem o direito de utilizar o caixa automático, ele tem o direito de pagar a conta d'água, da conta de luz, e a gente está vendo que estão cada dia mais cerceando, cobrando, taxando. E eu quero saber também as pegadinhas que se tornaram esses caixas eletrônicos, esses caixas automáticos, que quando liberaram o 13º do aposentado em dezembro, tinham algumas chamadas de veja o seu saldo, você quer receber o 13º agora, como fazer, e logicamente o cidadão pegava o adiantamento do 13º e já estava sendo aliciado para um empréstimo consignado. Então, isso, venda casada é crime, pegadinha também se torna de uma maneira exploração do vulnerável, né? No momento que o aposentado vai lá, não se familiariza muito ainda com as tecnologias eletrônicas, precisa ter um atendimento ao público, precisa se dispor e ver o que a população precisa, que é carente. Ele é um cliente. E o cliente, ele tem razão ao perceber que está sendo ademoestado, que não está sendo bem atendido, e é isso que a gente quer para a nossa cidade. Já brigamos outrora devido ao horário. Pensavam que Santos
podia fazer tudo. O banco abria às 11 horas. Entramos lá, fizemos uma lei e hoje o banco abre 10 horas devido a essa lei municipal que é de minha autoria. O banco não é mais do que ninguém. O banco só vive porque dele tem um número de consumidores e é por isso que o banco existe, para atender bem os seus consumidores. E se não for dessa forma, nós vamos nas barras dos tribunais pedir que a justiça interfira e interceda nesse caso. Agora quem falou foi o xerife do consumidor santista, hein? O vereador Antônio Carlos Banha Joaquim. Bem, Ione, estamos aqui na Avenida Amador Bueno, agora com a senhora Cristina Bornelli, que é munícipe aqui na cidade e que também gostaria de fazer um questionamento aos nossos participantes aí do programa. Dona Cristina, a senhora já passou algum desrespeito, algum apuro em alguma agência bancária? A senhora tem alguma pergunta a fazer? Eu tenho uma pergunta para fazer. Eu gostaria de saber como nós, cidadão comum, nós não conseguimos entrar com uma chave de casa num banco, somos barrados na porta. E ao chegar em casa você vê por uma reportagem que ladrões entraram armados. Se alguém puder me responder isso, eu vou ficar muito feliz. Ione, continuamos aqui na rua Amador Bueno, agora com o seu Walter, que é camiseiro há mais de 60 anos aqui na cidade e que também já sofreu com desrespeitos de bancos aqui do município. Seu Walter, qual é o grande desrespeito que o senhor sofreu? É que você, por exemplo, hoje eu não tenho um banco que eu sou correntista, eu não posso pagar as contas lá, eles mandam pagar na Bahia, mandam pagar. Quer dizer, isso realmente é um desrespeito, porque você é correntista de um banco para quê? Se eles não atendem às tuas necessidades. Então fica a indignação do seu Walter, hein? Muito bem, aí matéria do nosso Cristiano, o repórter cidadão aí pelas ruas da cidade, e a questão que envolve os constrangimentos passados aí pelos correntistas de maneira geral. Bom, tem duas questões importantes. A denúncia do Banha, que é algo que a gente está acostumado já a ouvir aí nas ruas, que as pessoas reclamam bastante, não é, o Janelli, com relação a essa questão de você não poder pagar as contas, né, no banco. Fica um funcionário do banco, da agência bancária, perguntando se você é correntista, se não é correntista, e indicando que você está com dinheiro, não está com dinheiro. O que vai fazer no banco? O que vai fazer no banco? Um negócio assim, na minha opinião, constrangedor, né? Depois o Janelli vai poder analisar com mais calma essa situação toda aí. A questão também de se liberar o 13º com adiantamento, já se oferecer ali na telinha empréstimos, essa coisa toda, enfim, né? E, bom, essa questão da fila, isso já é um assunto mais antigo, né? Você fica parado ali e tenta entrar, aí uma chavinha, como disse a telespectadora ali, entrevistada pelo nosso Cristiano, né? Você está com uma chave no bolso, não consegue entrar no banco, mas os bandidos conseguem, né? Inicialmente eu gostaria de parabenizar ao vereador Banha pela combatividade que faz em favor dos consumidores, ainda mais por uma classe dentro da sociedade brasileira que é extremamente poderosa, que é banco. E esse movimento que os bancos muitas vezes têm é por enfraquecimento das próprias instituições. Eu falo aqui, eu faço uma crítica à própria Fundação Procon e, nesse caso concreto, ao governador Geraldo Alckmin. Por qual razão? Quem presidia a Fundação Procon era um funcionário de carreira da própria Fundação Procon e hoje, quem preside a Fundação Procon é uma pessoa de nomeação extremamente política. Eu não estou aqui fazendo qualquer tipo de relação à atuação dos bancos, à nomeação, é a pessoa que está presidindo a Fundação Procon. Mas fato é que alguns meses e alguns anos, algum tempo atrás, os bancos eles não estavam com essa liberdade para ofender o direito do consumidor. E essa indicação política parte do deputado federal Celso Russomano, que se coloca como grande defensor dos consumidores. Ele tem um programa de televisão que ele aparece em frente de pequenos comércios e naquele momento ele tem uma postura muitas das vezes agressiva em face de pequenos consumidores. Em virtude disso, ele ganhou uma certa comoção popular, a ponto de ter uma votação de 1.500.000 votos. Mas 1.500.000 votos. Mas o que a população não sabe, muitas das vezes, é que esse mesmo candidato a deputado federal, Celso Russomano, teve como um dos seus doadores de campanha o Grupo Bradesco, que doou para ele e para o partido dele. Eu estou com uma pesquisa aqui do TRE, em que consta que o Grupo Bradesco doou em 23 de 10 de 2014 um montante de R$200 mil ao PRB, partido
do deputado federal Celso Russomano, que se coloca como Dom Quixote, defensor dos consumidores. E no momento anterior, em 25 de nove de 2014, o Grupo Bradesco doou ao PRB o valor de R$200 mil doou a título de campanha eleitoral, para fins de campanha eleitoral. Aí eu pergunto aos consumidores, será que um partido que recebe essas doações do Grupo Bradesco tem a legitimidade, tem o compromisso moral de ir lá e fiscalizar? A indicação do próprio governador Alckmin a uma pessoa ligada ao Celso Russomano gerou uma crise nesse segmento enorme. O IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, tem notícia que ele deixou o conselho do PROCON em virtude dessa conduta de tirar uma pessoa de cargo técnico e que sempre conduziu o PROCON de uma maneira muito correta à indicação de uma pessoa de natureza política. O próprio deputado federal, Celso Russomano, recebeu doação direta do Grupo Bradesco na data de 30 de nove de 2014 para a conta de campanha. Então, eu gostaria de agradecer, acima de tudo, ao vereador Banha pela coragem de enfrentar um sistema que é extremamente poderoso, agressivo e que comete inúmeros ilícitos aos consumidores, pela coragem, pela hombridade de enfrentar uma situação dessa. Porque o verdadeiro defensor do consumidor não é aquele que coage, que constrange o coitadinho que tem seu estabelecimento comercial pequeno. É aquele que enfrenta banco, que enfrenta empresas de sistema de telefonia. Porque esses são os grandes agressores dos consumidores. E essas pessoas, esses bancos, empresas de telefone, eles procuram estender os seus tentáculos sobre todos os órgãos públicos, inclusive o próprio PROCON. Porque não é admissível, não é moral para a sociedade em que um candidato que se diz o grande representante dos consumidores, o seu partido recebe um montante de R$400 mil em duas doações, isso só do Grupo Bradesco, e ele mesmo recebe doação do Grupo Bradesco, e ele teve uma luta política enorme para que ele pudesse indicar uma pessoa do seu grupo político a ser presidente da Fundação PROCON, em detrimento de uma pessoa que era um funcionário de carreira, sério, e que sempre conduziu o PROCON de uma maneira muito transparente. Essa é uma tristeza que eu tenho com o próprio governador Alckmin e com o meu próprio partido, PSDB. E falo isso com bastante tranquilidade, porque sou filiado ao PSDB e, acima de tudo, advogado do PSDB de São Vicente. Mas é uma tristeza que eu tenho com o próprio governador de estar nomeando uma pessoa de cunho extremamente político, que não tem nenhuma história dentro da luta do consumidor, em face de uma outra. Então, por essa razão, aproveito a oportunidade para estender todos os cumprimentos ao vereador Banha por essa combatividade que está tendo, porque o consumidor vicentino, o consumidor de Santos, o consumidor da região precisa de homens públicos dessa forma. Muito bem. Esperemos que o PROCON continue agindo da mesma maneira, né? Seja qual for o caso, envolvendo o Bradesco, Itaú, Santander, o sistema bancário, mesmo com essa indicação criticada aqui pelo Luiz Carlos Gianelli, né? A gente teria muitos outros assuntos aí para conversar sobre o direito do consumidor, mas tem mais alguém para fechar? Ione, alguma pergunta para a gente privilegiar sempre o nosso telespectador, não? Tem sim, Duriel Vilas Boas. Se o PROCON de São Vicente, tomando conhecimento de um produto comercializado, está com defeito, ele faz a comunicação aos demais PROCONs de outras cidades? O PROCON divulga esses fatos na imprensa? Marco e Chagas, o PROCON poderia ser procurado como em relação aos votos nas eleições? Então, com relação a esse tema, o PROCON de São Vicente, isso externa os cumprimentos ao prefeito Billy, que deu toda a estrutura de contratação de pessoal, capacitação das pessoas e tudo. Hoje em dia, nós temos um corpo de fiscal presente constantemente no PROCON, e que no local, nós observando a ilicitude contra o consumidor, nós podemos encaminhar os nossos fiscais e fazer a fiscalização e aplicar a multa, sim, em São Vicente. Então, hoje em dia, o PROCON de São Vicente está extremamente organizado e estruturado para que possa realmente fiscalizar de uma maneira correta. E nesse momento externa esses cumprimentos ao prefeito Billy, que deu toda a estrutura possível e é parceiro e está estruturando de maneira que o PROCON de São Vicente possa ser efetivamente
correto na conduta e na sua função social. Perfeito. Santana, e aí? Rapidamente, só sim ou não? O PROCON da eleição é o próprio eleitor, né? Ele que tem que se policiar e votar adequadamente, aprender com o erro do passado para não repetir no futuro. E oficialmente o Tribunal Superior Eleitoral. Oficialmente, exatamente. Então vamos fechando aqui essa edição do Painel Regional, agradecendo muito aqui o Luiz Carlos Janelli, que é o coordenador do PROCON de São Vicente. Obrigado por estar conosco, obrigado ao Marcos Santana, ao nosso Fernando Chagas e a Ione Furukawa, atenta aí às participações dos telespectadores e a nossa equipe de produção também, tá certo? Segunda a sexta estamos ao vivo, 1h30 da tarde, a reprise do Painel Regional é às 8 da noite. Nos finais de semana, sábado uma edição às 3 da tarde e no domingo uma nova edição às 5 da tarde. Obrigado, hein? Tchau.